Vamos lá então para a segunda bateria de exercícios sobre energia. Então, exercício 1 da VUNESP. O brasileiro Bob Burnquist criou a maior mega rampa de skate do mundo na sua casa na Califórnia. A pista tem 24 metros de altura e com a velocidade adquirida na descida, os skatistas voam sobre um vão de mais de 20 metros. O esquema a seguir representa a mega rampa citada no texto. A fórmula do alcance horizontal para um salto é de A igual a V0 ao quadrado, seno de 2θ, sobre G, onde V0 é a velocidade inicial, θ o ângulo inicial do salto, e desprezando a resistência do ar e do atrito, ou seja, estamos falando de sistemas conservativos, em que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. E usando seno de 30 igual a meio e seno de 60 igual a 0,85, se o skatista partir do repouso do alto da rampa, o vão máximo que ele conseguirá saltar será D. Tá, então aqui é o seguinte. Nós temos uma variação de altura de 20 metros. Professor, não estou entendendo. Aqui, ó. Aqui ele está na posição 24 e o ponto mais baixo aqui da trajetória é de 4 metros acima do solo. Ou seja, houve uma variação de 20 metros. Eu vou estabelecer meu referencial aqui, meu zero aqui. Por quê? Porque eu vou analisar do ponto A ao ponto B. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Que tipo de energia o skatista tem no ponto A? Potencial gravitacional. No ponto B ele só tem cinética. Tá? Porque eu estou considerando que o meu referencial está naquele ponto. Vou simplificar as massas. A altura é 20 metros, porque eu estou considerando em relação ao ponto B, a altura em relação ao ponto B. A gravidade vale 10. A velocidade eu quero sobre 2. 200, 400, V quadrado. Tá? E aqui eu vou parar já. Por que eu vou parar? Porque ele quer saber o alcance máximo. E na equação do alcance, eu tenho um V quadrado. Então eu não vou tirar a raiz, eu não preciso mexer mais nisso aqui, né? Vou pegar a equação do alcance, V quadrado, seno de 2 vezes θ, dividido por G. O alcance é igual. V quadrado vale 400. Seno de 2θ, o θ é 30. Seno de 2θ é seno de 60, que é 0,85. Dividido pela gravidade que vale 10. Então corta aqui, corta aqui. O alcance é igual a 40 vezes 0,85. 40 vezes 0,85, que dá 34 metros, que é a alternativa D de dado, tá? Certo? Próximo. Uma esfera é solta a partir de uma calha, né, a partir do repouso, ela é solta a partir do repouso, de uma altura h, acima da superfície de uma mesa. A esfera desce pela calha, atinge a borda da mesa no ponto Q, com velocidade e direção horizontal. Após abandonar a mesa, a esfera atinge o solo a uma distância d, medida horizontalmente até a intersecção entre a vertical que passa pelo ponto Q e o solo. Considere que não há atrito. Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. E despreze a resistência do ar. Para que a distância D seja igual à altura da mesa, h, é necessário que a esfera seja solta de uma alturinha. Então, um hzinho. Vamos analisar primeiro a parte da calha. Energia mecânica inicial e final. Eu vou chamar aqui de ponto 1 e ponto 2. Então vamos lá. No ponto 1 ela tem potencial gravitacional, no ponto 2 ela tem cinética. Aqui é o seguinte, eu estou pensando só nesses dois pontos. Então eu estabeleci meu referencial aqui mesmo, ó. Tá? Beleza?
Então aqui é uma referencial 0, para analisar aqueles dois pontos ali. Vou simplificar as massas. E a velocidade que ela vai chegar ali embaixo é igual a hg vezes 2, tá? V quadrado. Então V quadrado igual a raiz de... V quadrado não. V igual a raiz de 2hg, tá? Vou guardar essa informação. E agora eu tenho o lançamento oblíquo, em que um objeto aqui é lançado para frente com essa velocidade de raiz de 2hg, tá? No lançamento oblíquo, o tempo de queda é igual ao tempo que o objeto vai para frente. Vamos analisar o tempo de queda, então. O tempo de queda, eu estou falando de eixo Y. Estou falando de movimento acelerado. Deixa eu ver se não vai cortar aqui. Função horária da posição para o movimento uniformemente variado. Quanto que ele cai? H. Posição inicial vou chamar que é 0. A velocidade inicial no eixo Y é 0, porque o objeto só vai para frente, tá? A gravidade vale 10, o tempo de queda ao quadrado dividido por 2. Então, eu vou isolar o tempo. O tempo é igual a 2h, tempo ao quadrado. Então, o tempo é igual a raiz... Opa, desculpa, gente, fiz errado a conta aqui. Volta. Tá? O tempo ao quadrado é h sobre 5. Tá? Então, o tempo, se precisar dessa informação, é h, raiz de h sobre 5. Já no eixo x, o movimento é uniforme. Para frente não tem nenhuma força empurrando. Então, no eixo x, eu tenho a função horária da posição, o sorvete. Ele anda quanto? D, posição inicial, vou chamar de 0. Velocidade no eixo x. Tá aqui, ó. Raiz de 2hg. Vezes o tempo. Tá? Só que o tempo é raiz de h5, né? Então, vou fazer para o lado aqui, ó. D igual a raiz de 2hg, que multiplica raiz de h sobre 5. Não é? Como está tudo na raiz aqui, eu posso fazer assim, ó. 2hzinho, g, hzão, dividido por 5. Beleza? Sim? Sim, né? Bom, aqui eu não substituí a gravidade também, né? Então, agora ele fala o seguinte, para que D seja igual a H. Então, aqui eu tenho D também. Tá? E aqui eu tenho D, como vocês podem ver. Então, como que eu vou resolver isso aqui? Como que eu vou descobrir o valor de H? Preciso achar o Hzinho. Então, eu vou elevar os dois lados ao quadrado para assumir que essa raiz maldita daqui, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar o exercício. Vou apagar aqui, ó, essa parte que eu já fiz, tá bom? Então eu fico com d quadrado, que é igual a 2hgd dividido por 5. Vou simplificar esse d aqui com esse quadrado, tá bom? E vou substituir a gravidade agora, que eu não tinha substituído até então. 2 vezes a altura vezes a gravidade dividido por 5. Tá? Aqui eu tenho 10 dividido por 5 é 2, 4. D igual a 4h, só que ele quer o valor de H. Então, H é D sobre 4. Interessante o exercício. Tá? Não é um exercício comum, não. Para quem gosta de física e matemática, esses exercícios que envolvem poucos números e várias incógnitas são sempre os mais legais de fazer. Então, a resposta é altura sobre 4. Eu coloquei D aqui, mas pode ser H, né? Porque são equivalentes. Então, eu preciso que aquela alturinha seja 1/4 da distância do lançamento. Certo? Próximo exercício.
Uma pequena esfera de 0,4 kg, unida a um fio de comprimento de 60 centímetros, presa à mão de uma pessoa, ao ponto O, constitui um pêndulo que oscila em um plano vertical, entre os pontos A e B, indicados na figura. Essa esfera passa pelo ponto C, com uma velocidade de 2 raiz de 2, e pelo ponto D, com um fio na posição vertical. Tá. Expressando a resistência do ar, sistema conservativo de novo. A intensidade da força de tração do fio no instante em que a esfera passa pelo ponto D. Tá? Então aqui é o seguinte, vamos descobrir primeiro, vamos colocar um referencial aqui embaixo. E aqui eu tenho uma altura então, associada, né? Ponto C, ponto D. No ponto C, ele tem potencial gravitacional, uma altura ali associada, mais cinética. E no ponto D ele tem cinética também. Um outro valor, né? Vou cortar as massas. A altura é 0,2, porque tem que estar em metros. Aqui está 20 centímetros, é 0,2 metros. Mais a velocidade ao quadrado vai ser 2 raiz de 2 ao quadrado dividido por 2. Igual a v quadrado dividido por 2. Então dá 2 mais. Aqui tem que tomar cuidado, faz o quadrado antes, hein? 4 vezes 2 dividido por 2. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 2 ao quadrado, 2. V quadrado sobre 2. Aqui simplifica. Fica 12 igual a V quadrado. Essa professor, é 12? Tá, porque não acabou ainda. No ponto mais baixo, a velocidade ao quadrado é 12. No ponto mais baixo, eu tenho duas forças. Eu tenho a força peso e eu tenho a força de tração do fio, que é centrípeta. É uma força que puxa para o centro. Então aqui nós estamos trabalhando com resultante centrípeta. A força resultante centrípeta é mv quadrado sobre R. Tá? E aí que vai aparecer o R, que é o tamanho do fio, que está aqui, ó, que é 0,6 metros. A força que aponta para o centro é centrípeta, é positiva. É o que eu quero. A força que aponta para fora do centro da curvatura é negativa, que é o peso. Igual a mv quadrado sobre R. Então, a tração menos o peso. Se a massa é 0,4, o peso vale 4, né? Só fazer peso igual a massa vezes gravidade. A massa é 0,4, a velocidade ao quadrado é 12, dividido pelo raio, que é 0,6. Tração menos 4. 12 dividido por 0,6 dá 20. 20 vezes 0,4 dá 8. Então a tração dá 12 newtons. Então, coincidentemente, a velocidade ao quadrado deu a mesma coisa que a tração em módulo, mas, né, coincidentemente, não tem muito nada a ver não. Então achamos a tração do fio. Tá bom? Próximo exercício. No instante t0, o pêndulo de massa meio quilograma passa pelo ponto A, mais baixo, com a velocidade de 2 metros por segundo. Sabe-se que Alternativa A. Sabe-se que o fio do pêndulo é inextensível, que seu comprimento é de 1 metro e que sua massa é desprezível. Calcule a intensidade da resultante centrípeta. Tá? Calcule a força de tração do fio, no ponto A também. Então vamos lá, resultante centrípeta. Força resultante centrípeta, mv quadrado sobre R. A gente acabou de fazer no exercício anterior. A massa é meio, a velocidade no ponto mais baixo é 2 ao quadrado e o raio é o tamanho do fio, né? Que é 1. Então isso aqui dá 2 newtons, é resultante centrípeta. Ele quer também a tração. A tração está para o centro, é positiva, e o peso está apontando para fora do centro. Então a força resultante centrípeta é a tração, que é positiva, que é centrípeta, e nesse caso o peso é centrífuga, aponta para fora. Aqui é 2, a tração eu quero, e o peso é massa vezes gravidade, que dá 5 newtons. Então a tração será de 7 newtons, tá bom?
Então aqui já está feita as duas primeiras partes da alternativa A. No instante T1 posterior a T0, a esfera atingiu o ponto B, com velocidade nula e com energia mecânica igual a 80% da energia que possuía no T0. Calcule a altura em metros. Aqui, então, não é um sistema conservativo. Então, vamos para a alternativa B. Primeiro, eu vou calcular a energia no ponto A, que é o ponto lá embaixo. A energia que ele tem ali naquele ponto é a cinética, né, que é a energia associada à velocidade. A massa é meio, a velocidade é 2 ao quadrado, dividido por 2. Então, 4, meio, 1 joule. A energia mecânica é igual a 80% no ponto B. Então, no ponto B, a energia potencial gravitacional, porque ele para, né? Ele fala aqui que ele para, velocidade nula, é 80% de 1. 80% de 1 é 0,8. Né? Só multiplicar por 80%. Então, no ponto B, ele tem energia potencial gravitacional, que é a galinha gêmea. Essa energia é 0,8. A altura eu quero, a gravidade é 10 e a massa é meio. Então vai ficar 0,8 igual a H vezes 5. Então eu vou terminar aonde? Vou terminar desse lado aqui, tá? Aqui, ó. Esse aqui vai continuar aqui. Então H é 0,8 dividido por 5. O H será igual... Nossa, professor, mas está fazendo isso na calculadora? Tô, jovem, porque essa aqui acho que é a milésima aula que eu estou gravando. 0,16 metros, que é a altura, o famoso 16 centímetros. Tá? Mas ele pediu em metro, então a resposta está correta em metros mesmo. Ok? Último exercício de energia. A figura mostra um carrinho de montanha-russa que inicia seu movimento a partir da altura H em direção à volta de diâmetro D. A uma volta de diâmetro D. Considerando todas as forças, desconsiderando todas as forças dissipativas, ou seja, o sistema é conservativo. Se o carrinho parte de H com velocidade nula, o valor mínimo de H para que ele consiga dar uma volta. Vamos lá, primeiro eu vou analisar a volta. No movimento circular, quando a gente está analisando a volta aqui, nesse ponto mais alto, ele vai ter passado aqui, vai estar dando a volta. Ele vai ter uma velocidade para cá. E a gente considera que a única força que está agindo nele é a força peso. Não tem normal aqui com a superfície. É como se ele estivesse desgrudando, praticamente caindo já, não conseguindo fazer a volta. Então, a consideração que a gente faz para analisar a volta menor velocidade no globo da morte, isso aqui é um globo da morte, né? É que a normal é igual a zero. Então, eu vou trabalhar com isso primeiro. Força resultante centrípeta, mv² sobre r. A única força que eu tenho aqui é o peso. Deixa eu ver se está cortando, não está. mv² sobre r. O peso é massa vezes gravidade. Nossa, que coisa horrível. Igual a mv² sobre r. Bom, vamos lá. Massa aqui cai fora. A velocidade, então, é raiz de rg. Só que tá vendo que a resposta é em função de d? O raio é metade do diâmetro, que é essa altura que eu tenho ali, né? Então eu vou fazer assim, ó. No lugar do raio, eu vou colocar diâmetro sobre 2 vezes g. Essa é a velocidade mínima que ele vai precisar ter para dar a volta, tá? Agora, qual é a velocidade que ele vai chegar naquele ponto? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o meu referencial para ficar mais simples. Eu vou pegar o meu referencial que estava ali no chão e vou colocar ele aqui, ó. Tá? Nessa altura aqui. E aqui eu tenho a posição inicial e aqui a posição final. Tá? Porque tudo que acontece aí para baixo é a energia que vai sendo trocada, mas... Então, olha lá. Lá naquele ponto aí em cima eu tenho potencial gravitacional. Aqui, nesse ponto, a bolinha está passando, vindo para cá, ela só tem cinética. Ela não tem
potencial gravitacional. Professor, você pode mudar de diferencial assim? Se fizer uma parte branca no diferencial e a parte agora em outra? Essa parte de posso. Só não posso, no meio de um caminho daquela resolução, daquela análise, mudar o referencial. Eu posso trocar várias vezes no meu problema. Tá? Porque a velocidade aqui vai acabar dando a mesma, então não tem problema. Vou cortar aqui as massas. A altura que ele está aqui, tem que tomar cuidado, como mudei meu referencial. Então a altura que eu estou falando é essa, que é H menos D, que é a altura total grandona menos o D, que é o diâmetro aqui. Então aqui fica H menos D vezes a gravidade. Ele passou a gravidade? Não passou, então vamos deixar G por enquanto. Igual a V quadrado sobre 2. Aí vocês já perceberam, né? Que aqui eu vou usar esse V quadrado. Vou fazer a distributiva aqui primeiro. Então vai ficar HG menos DG é igual. No lugar do V quadrado sobre 2, eu vou fazer assim, ó. Peraí, deixa eu dar uma melhorada aqui. Eu vou passar o 2 para lá multiplicando. E V quadrado é esse termo quadrado, que é D sobre 2 vezes G. Tá? Ficou bem apertado aqui na minha cabeça, mas acho que dá para entender, né? Ai, cadê? Beleza. Bom, ele quer saber o valor de H. Então, eu vou fazer assim, ó. 2HG menos 2DG igual a D sobre 2G. Eu estou arrastando esse G aqui de bobo, porque eu tenho G em todos os termos, eu posso cortar. Então, fica 2H, vai para o lado de lá. 2D mais D sobre 2. Então, somando aqui, né, se eu fizer o mínimo, aqui eu multiplico por 2 e aqui eu multiplico por 2, eu vou ficar com 2H, que é igual 4 com mais 1, 5D sobre 2. Passo para cá, H é 5D sobre 4. Tá? Então, 5 quartos de D, que é a alternativa C. Tá? Então, assim, atenção à questão do diferencial. Professor, podia ter colocado o diferencial lá embaixo? Poderia, mas se você coloca o diferencial lá embaixo, só fica maior a conta. Dá na mesma. Ali na energia mecânica final você teria mais um termo de potencial. Tá? Aqui eu apresentando um jeito um pouco diferente, talvez para vocês fique mais interessante. Certo? Então, jovens, é isso. Nos vemos em outro momento. Qualquer dúvida, tá? Principalmente do caderno de tarefas, se tiver alguma dúvida, é só me procurar. Tá? Falou!